Olá, Sr. Redder. Bem-vindo a mais um episódio de Histórias de Pessoas Intituladas do r/. Hoje vamos explorar histórias de podcast do Reddit com a Karen, que exige censura no meu podcast. Isso não termina bem para ela. Eu, 25 anos mulher, trabalho com marketing em uma empresa de médio porte. Gosto do meu trabalho e faço bem feito. Fora do trabalho, tenho um podcast onde abordo saúde mental, crescimento pessoal e limites profissionais. Comecei a fazer isso no isolamento para processar experiências e compartilhar o que aprendi. Só para contextualizar, meu podcast é pequeno. Não uso meu nome completo, nem menciono meu trabalho, minha empresa ou colegas. Tudo que digo é geral, baseado em experiências minhas ou de outras pessoas. Não é fofoca nem pessoal, são conversas sinceras sobre questões reais do trabalho. Há 2 meses, publiquei um episódio sobre como o microgerenciamento tóxico pode destruir o moral da equipe. No episódio, contei uma história sobre um ex-chefe que tive em outra empresa há alguns anos. Esse cara era um típico microgerente. Ele assumia créditos alheios e dificultava qualquer manifestação, tornando tudo um pesadelo. Acabei saindo desse emprego porque ficou insuportável. Avançando para o mês passado. Uma colega de trabalho que mal conheço achou meu podcast e compartilhou com outros no escritório. Entra nossa gerente de escritório, que vamos chamar de Karen. Ela não é minha chefe, mas está na empresa há muito tempo e definitivamente anda por aí como se fosse dona do lugar. Ela é conhecida por ser muito controladora, intrometida e ansiosa para se envolver no que não lhe diz respeito. Ela entrou furiosa no meu escritório numa tarde, fechou a porta e disse: "Precisamos conversar sobre o seu podcast." Fui surpreendido e só respondi: "Ok." Ela me disse que ouviu meu último episódio e que estava claramente falando sobre ela. Ela disse que era inapropriado, antiético e que poderia prejudicar a imagem da empresa. Então ela me disse que eu precisava tirar do ar imediatamente. Eu disse calmamente para ela que o episódio não era sobre ela ou sobre esta empresa. Eu lembrei a ela que não citei nomes e que nada do que eu disse tinha qualquer ligação, nem de longe, com o meu trabalho atual. Ela não aceitou. Ela disse que não importava, que as pessoas no escritório poderiam fazer a ligação e que isso beirava a insubordinação. Não discuti com ela, apenas disse que poderia conversar com o Recursos Humanos se houvesse preocupação real. Isso encerrou a conversa bem rápido. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem do Recursos Humanos pedindo para conversar. Não me surpreendi. Separei tudo o que achava que poderiam perguntar, inclusive os registros de horário. Gravo e faço upload dos episódios no meu tempo e com meu equipamento, nunca no escritório. A reunião com o Recursos Humanos foi surpreendentemente direta. Eu expliquei tudo, mostrei a eles que não houve violação de nenhuma política e eles concordaram. Disseram que, mantendo tudo geral e profissional, não haveria problema em eu comandar o podcast. Isso deveria ter sido o fim, mas é claro que não foi. Nas semanas seguintes, Karen ficou estranha. Ela parou de me convidar para reuniões internas, apesar de antes sempre me incluir. Ela esqueceu de me enviar atualizações sobre certos projetos. Ela fazia comentários sarcásticos quando eu entrava, como: "Ah, lá vem a nossa celebridade. Já assinou com o Spotify?" Era mesquinho. E eu fiquei quieto no começo, mas também anotei tudo. Datas, horários, o que foi dito ou feito. Enviei um resumo ao Recursos Humanos com uma reclamação formal após um tempo. Descobri que não fui o primeiro. Dias depois, recebi mensagem informando que analisavam a situação e retornariam. Karen ficou ainda mais distante, mas cessou os comentários. Com o tempo, soube que Karen entrou em um plano de desempenho. Não foi demitida, mas a mensagem foi clara. Eu não falei nada para ninguém no trabalho sobre isso. Só fiquei na minha e fiz o meu trabalho. Depois, o apoio que recebi foi incrível. Colegas de trabalho me chamaram de lado e contaram que ouviam o podcast. Um deles disse: "Você fala o que sempre penso." Isso significou mais do que posso explicar. Fiz um episódio extra explicando por que vale a pena manter sua posição. Não mencionei nada específico, só compartilhei a importância de proteger sua paz e não deixar o medo de confronto te impedir de ser honesto. Esse virou meu episódio mais baixado. Karen ainda trabalha aqui, mas agora me evita, o que é tranquilo. Não preciso de desculpas, só queria que ela me deixasse em paz. Então é isso, se alguém estiver tentando silenciar sua voz, seja em um podcast, em um diário, numa conversa, não deixe. Se você fala com respeito e integridade, não deve silenciar ninguém. Atualização.
Olá, só queria agradecer pelos comentários gentis e apoio. Não esperava tanta atenção nessa postagem, mas ler o que compartilharam foi muito importante para mim. É bom saber que não sou o único a passar por isso e agradeço pelo incentivo. Algumas pessoas pediram o nome do meu podcast e eu só quero esclarecer que mantive isso em sigilo de propósito. Gosto de compartilhar minha história aqui, mas meu podcast não busca viralizar ou atrair muitos ouvintes rapidamente. É um espaço pequeno que meio que encontra as pessoas que deve alcançar. Esse sempre foi o objetivo. Então, embora eu realmente aprecie as boas vibrações e fique feliz que parte do que eu disse tenha repercutido nas pessoas, espero que entendam por que não vou revelar o nome. Quero que continue autêntico e, sinceramente, isso significa manter um pouco de discrição. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio. Isso realmente significou mais do que você provavelmente imagina. Mais pessoas realmente precisam começar a fazer o que você fez. Muitos de nós simplesmente aceitamos e deixamos os superiores no trabalho nos intimidarem porque achamos que não temos escolha. Passei 6 anos nas Forças Armadas, onde isso é ainda pior. Você é treinado para obedecer aos superiores, independentemente de como te tratem, mesmo que sejam incompetentes ou te maltratem. Esperam que você aguente calado. Desde que saí, trabalhei em alguns empregos civis. Mesmo melhorando, essa mentalidade pode permanecer se você não cuidar. A verdade é que mesmo em empregos civis, você ainda precisa se proteger. Registre tudo, conheça seus direitos e manifeste-se sempre que algo estiver errado. O que você fez foi corajoso e serve de exemplo para quem enfrenta jogos de poder silenciosos. Respeito. Sempre me impressiono ao ler essas histórias que os americanos postam. Não sou dos Estados Unidos da América e moro em outro lugar. É raro a gerência tratar os funcionários assim. Claro, nenhum sistema é perfeito, mas na maioria dos locais de trabalho há forte respeito entre liderança e funcionários. Se um gerente se comportasse do jeito que algumas dessas pessoas nas histórias fazem, provavelmente seria removido rapidamente. Isso me faz pensar, por que parece que nos Estados Unidos tantos funcionários são maltratados pelos seus superiores? É só uma questão cultural? Ou o sistema é realmente tão falho assim? Estou realmente curioso. Como alguém que mora aqui, sim, o sistema é realmente tão falho assim. As pessoas que são promovidas são as mais assertivas, mas na verdade, isso só significa que são aquelas que menos se importam com os outros. Eles cumprem as metas, mesmo tratando a equipe mal. Aqui, tudo é sobre métricas. Produtividade, resultados e prazos são prioridade. Não importa se quem faz o trabalho está esgotado, infeliz ou sem apoio, contanto que os números estejam bons. Infelizmente, muitas pessoas boas se afastam ou ficam em silêncio só para sobreviver nesse ambiente. Isso ocorre não só no trabalho, mas também já no sistema escolar. Desde pequenas, as crianças aprendem a competir em tudo: notas, provas, esportes, faculdade e namoro. Tudo é uma corrida. Se você ficar para trás, não há rede de segurança. É sobre se esforçar mais e melhor. Mal sobra espaço para saúde mental ou bem-estar emocional. Se você não vence, é considerado preguiçoso ou fraco. O país inteiro funciona com essa ideia de competição constante, e isso coloca as pessoas umas contra as outras em vez de construir comunidades que realmente se apoiam. Já teve um chefe que não suportava? Qual era o pior defeito dele? Conte nos comentários. Alguém aqui já teve realmente um bom chefe? Acho que essa é a pergunta que deveríamos fazer. Os pais do amigo do meu filho querem adotá-lo. Todos os nomes foram alterados para proteger todos os envolvidos. Tenho 24 anos, sou mãe solteira e crio meu filho Owen, de 8 anos, sozinha desde seu nascimento. O pai dele sumiu antes de eu sair do hospital. Meus pais me deserdaram em seguida. Tudo o que Owen e eu temos, conquistei sozinho. Moramos em um pequeno apartamento de 1 quarto. Não é o ideal, mas é seguro, limpo e suficiente por hora. Trabalhei em vários empregos, varejo, garçom, faxina, só para nos manter. Nós não vivemos na pobreza, mas cada centavo tem um destino. Apesar disso, sempre ensinei ao Owen que dinheiro não traz felicidade. Ele aprendeu que aniversários simples, com amor e dedicação, valem mais que presentes caros. Ele sempre teve o básico: comida, roupas, material escolar, mas nem sempre posso dar os extras que outras crianças têm. Tudo mudou no ano passado quando Owen começou na nova escola. Fica do outro lado da cidade, próximo ao meu trabalho, e usa sorteio para matrícula. Tive sorte dele conseguir vaga. A escola é excelente, mas a maioria das famílias lá tem um estilo de vida bem diferente do nosso. Owen conheceu seu melhor amigo Charlie lá e logo se deram bem.
Mesmos interesses, humor e energia. Os pais de Charlie, Nate e Paige estavam sempre por perto, se voluntariando nos eventos da escola. Quando os conheci, pareciam o casal perfeito, calorosos, amigáveis e sorridentes. Eles tinham uma vida que parecia fácil. Quando Owen começou a ir para a casa deles após a escola, achei ótimo. Eles tinham quintal, cama elástica, prateleiras de livros e jogos. Um ambiente que toda criança adora. Charlie às vezes vinha ao nosso apartamento, mas os meninos preferiam a casa dele, o que fazia sentido. Meu apartamento é pequeno e costumo trabalhar até tarde. Tudo parecia normal. Paige até se ofereceu para cuidar do Owen nas férias de primavera. Não achei vaga em acampamento e fiquei hesitante. Não queria me aproveitar, mas ela insistiu. Ela disse que estaria em casa e adorava ter os dois meninos por perto. Quando fui buscá-lo naquela sexta, Owen estava radiante. Eles foram ao museu, zoológico e a um campo de mini-golf. Tentei pagar alguma coisa para Paige pela semana, mas ela recusou com um gesto e disse: "Não se preocupe com isso, ele é como se fosse um dos nossos." Essa frase ficou comigo. Achei que ela quis ser gentil, e talvez tenha sido mesmo, mas olhando para trás, parece diferente. Meses depois, eles convidaram Owen para tudo: noites de cinema, passeios e viagens de férias. Eles até o levaram para um fim de semana na praia. Sempre fui grato, mas também desconfortável. Não podia dar o que eles davam a ele, e não queria que ele achasse nossa vida inferior. Perguntei a Paige por que era tão generosa, e ela disse que sempre quiseram outro filho, mas não conseguiram. Ela me disse que Charlie adora Owen. É bom ver ele tendo um laço de irmandade. Na época, achei fofo. Talvez por ingenuidade, não vi mal nisso. Com a chegada do Natal, convidaram Owen para passar uns dias. Eles deram a Owen presentes, brinquedos, livros e roupas que eu não podia comprar. Quando cheguei com meus presentes modestos, me senti pequeno. Mesmo assim, continuei dizendo a mim mesmo que era sobre a felicidade do Owen, não sobre o meu orgulho. Então, chegou as férias de primavera deste ano. Paige se ofereceu para deixar Owen ficar a semana inteira. Ela disse que sentia a falta da casa cheia de energia e queria manter os meninos juntos. Pareceu útil, especialmente porque eu poderia pegar turnos extras, então concordei. No sábado à tarde, fui buscá-lo. Os meninos riam no quintal, enquanto Paige e Nate me chamaram para a mesa, parecendo mais sérios que o normal. Paige começou dizendo o quanto eles amavam Owen. Ela disse que ele era educado, gentil, fácil de conviver. Agradeci a ela por tudo. Então Nate disse algo que me fez estremecer. Ele perguntou se eu já tinha considerado deixar Owen morar com eles a longo prazo. No início, pensei que ele estava brincando, até ri e falei: "Como assim? Vocês seriam os guardiões dele?" Eles não riram. Disseram que cobririam as despesas dele e eu poderia visitá-lo, mas cuidariam dele em tempo integral, afirmou Paige. Toda criança merece as melhores oportunidades. Nate sugeriu que eu oficializasse isso com um acordo de tutela, facilitando para todos. Eu congelei. O clima pesou. Fui categórico. Não. Eles insistiram, primeiro suavemente, depois com mais firmeza. Disseram: "Percebi que precisava pensar no melhor para Owen, já que eles podiam dar a ele o que eu não podia." Isso já não era mais sobre ajudar. Eles queriam meu filho. Eu disse que nunca o entregaria. Levantei, fui lá fora e avisei Owen que era hora de ir. Eles não tentaram me impedir, mas o silêncio atrás de mim parecia sufocante. Ao chegar em casa, bloqueei os números deles e mantive Owen perto. Ele não entendeu e eu ainda não sabia como explicar. Liguei para a escola naquela noite e disse que, sob nenhuma circunstância, aquelas pessoas poderiam buscá-lo novamente. A secretária, alarmada, prometeu anotar no arquivo dele. No dia seguinte, tirei um tempo do trabalho para pensar nos meus próximos passos e liguei para a polícia só para garantir. Disseram que, como nenhuma lei foi quebrada, só poderiam registrar boletim de ocorrência. Nunca estive tão assustado. Eu fico revivendo todas as vezes que ignorei meu instinto. As viagens, os presentes, o comentário de um de nós curtindo. Eu deveria ter previsto isso. Achei que eram gentis, mas a gentileza tem limites quando envolve posse. Agora eu tenho que explicar para Owen por que ele não pode mais ver seu melhor amigo, e eu nem sei por onde começar. Eles queriam adotar seu filho pelas suas costas. Isso não é gentileza. Eles viram uma mãe em dificuldade e tentaram comprar espaço na família. Você não é ingênua. Eles foram frios. Você fez tudo certo ao sair agora. Provavelmente, eles não conseguiram adotar pelo sistema e tentaram encontrar alguém vulnerável para manipular. Já vi isso antes com famílias que colecionam crianças, porque não podem ter filhos próprios.
Guarde as mensagens, bloqueie os contatos e proteja seu filho. Você agiu certo. Tentaram novamente. Eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido, mas queria pensar que talvez parasse por aí. Talvez eles tivessem percebido o quanto estavam errados. Não parou. Eu já tinha ligado para a escola e para o centro de atividades após as aulas e disse a eles que Nate e Paige nunca mais poderiam buscar meu filho novamente. Ambos prometeram atualizar as listas e garantiram que a segurança do Owen era prioridade. Durante alguns dias, tudo parecia normal. Owen foi à escola, brincou, voltou para casa e assistiu desenhos. Voltei a respirar aliviado. Na terça à tarde, recebi uma ligação do centro pós-escolar. A mulher ao telefone parecia tensa e contou que outra mulher viera buscar Owen, alegando ter permissão para levá-lo para casa. Ao ser informada que seu nome não estava na lista, Paige se recusou a sair. Chamaram a polícia porque ela não parava de discutir. Quando chegaram, Owen já estava em uma sala separada e seguro. Paige foi escoltada para fora. Não foi presa, mas há boletim de ocorrência e aviso formal de invasão. Ao chegar, Owen estava confuso, mas bem. Ele disse que Paige sorriu para ele da janela do saguão antes que a equipe o afastasse. Naquela noite, mal consegui dormir. Os policiais disseram que, apesar de ela não ter violado a lei, o boletim de ocorrência ajudaria a obter uma ordem de proteção. No dia seguinte, fiz o pedido. A polícia também recomendou avisar todas as organizações oficiais ligadas a Owen sobre o ocorrido. Entrei em contato de novo com a escola, o médico e o acampamento de verão onde ele estava inscrito. Agora, todos eles têm anotações por escrito dizendo que aqueles dois não devem ter nenhum contato. Quando contei tudo para Owen, mantive a calma e disse: alguns tomam más decisões por acharem que sabem mais que os outros e ele achou melhor se afastar deles. Ele ficou em silêncio e disse que não queria vê-los novamente. Percebi que isso o feriu. Ele amava Charlie, mas até com 8 anos percebeu isso. Passou dos limites. Sou grato pelos conselhos. Salvei todas as mensagens e e-mails. Não tenho mais medo, só foco. Eles não vão se aproximar dele novamente. Você lidou muito bem. Quando ela tentou pegar você, tudo ficou real. Chamar a polícia foi correto e a ordem de proteção fará diferença. Fique atento. Mas você segue todas as regras. Atualização sobre contar a verdade ao meu filho. Achei que estávamos seguros após o incidente, mas sabia que Owen merecia entender a situação. Ele tem 8 anos e já é velho o suficiente para perceber quando algo está errado, velho o suficiente para se preocupar quando os adultos agem de forma estranha. Uma noite, sentei com ele depois do jantar. Eu não queria assustá-lo, mas precisava ser honesto. Falei que às vezes as pessoas pensam que ajudam, mas na verdade exageram. Expliquei que Paige e Nate queriam adotá-lo e que isso não era certo. No início, ele não entendeu. Ele perguntou se fez algo errado. Quando respondi que não, ele chorou. Ele disse que não queria me deixar nem vê-los novamente. Abracei-o e prometi que não precisaria fazer isso. Na manhã seguinte, enviei um e-mail para a professora e para a orientadora dele, explicando que Owen poderia parecer distraído por alguns dias. Todos na escola foram compreensivos. Disseram que iriam ficar de olho nele durante o recreio e na saída. Quando o deixei na escola, ele se agarrou a mim um pouco mais do que o normal, mas aquele dia passou sem nenhum problema. Naquela noite, ele disse algo que me magoou. Ele disse que não queria mais presentes ou viagens, só que tudo ficasse como está. Respondi que continuariam assim. Também quero deixar algo claro para todos que têm entrado em contato. Não precisamos de doações ou presentes. Agradeço a gentileza, mas não foi por isso que compartilhei essa história. Owen e eu estamos bem. Temos comida, um teto e um ao outro. Se quiser ajudar, por favor, procure o abrigo ou banco de alimentos local. Sobre Paige e Nate, não tenho notícias desde o boletim de ocorrência. Espero que isso mostre que perceberam o que fizeram. Ainda assim, não vou baixar a guarda, ainda não. Ser sincero com seu filho é a atitude certa. Crianças percebem o medo rapidamente e a honestidade traz segurança. Ele sabe que está seguro com você, e isso é o mais importante. Atualização. 3 anos e meio depois, não consigo acreditar que já se passaram quase 3 anos e meio desde que tudo aconteceu. Não ia postar de novo, mas como algumas pessoas seguiram acompanhando, é bom compartilhar nosso avanço. Após o incidente no centro de cuidados, permaneci na cidade por um tempo. Eu não tinha dinheiro para me mudar imediatamente, e também não queria tirar Owen do lugar dele. De repente, a escola proibiu Nate e Paige de serem voluntários, e por um tempo, parecia que tinham finalmente recuado. Owen concluiu o ano letivo e tudo ficou tranquilo. Voltei a respirar normalmente e até pensei que tudo aquilo podia ter ficado para trás.
Mas quando o próximo ano letivo começou, entrei na sala e vi o nome de Charlie na mesma porta que o de Owen. Eu congelei. O diretor me disse que era inevitável e que eu não poderia entender a logística. Procurei me acalmar, lembrando que Paige e Nate continuavam proibidos. Chegou a carta das mães da sala, listando voluntários e arrecadadores do ano. O nome da Paige aparecia no final. Meu coração afundou. Quando voltei à escola, o diretor ignorou de novo, dizendo que Paige tinha doado dinheiro e ajudado a comunidade. Disseram que já fazia meses sem nenhum incidente, então não havia mais motivo para restringi-la. Foi como se o ar ficasse rarefeito de novo. Não quis assustar Owen, mas o alertei por precaução. Se ela falasse com ele, deveria ficar perto de um professor. Ele assentiu com a cabeça e disse que lembrava de tudo. E como esperado, algumas semanas depois, numa festa da turma, ela apareceu. Owen contou que ela tentou conversar, pediu meu novo número e até sugeriu que ele a visitasse um dia. Felizmente, ele sabia o que era melhor e se afastou. Naquela noite, decidi que não íamos mais viver daquele jeito. A escola não ia mais nos proteger. Comecei a me candidatar a empregos fora da cidade, qualquer coisa que me permitisse nos mudar para um lugar seguro. Nessa época, achei uma vaga de babá interna a 3 horas daqui. A família era gentil e permitiu que eu levasse Owen. Eles tinham uma suíte independente que eu poderia usar, então teríamos privacidade e estabilidade. Eu não achava que conseguiria o emprego, mas eles me contrataram. Em menos de um mês, empacotamos o pouco que tínhamos e nos mudamos. A adaptação foi grande. Owen sentia falta dos amigos, mas adorou a nova escola e se dava bem com as crianças que eu cuidava. Ele poderia passar mais tempo comigo, em vez de ficar o dia todo na creche. No início, fiquei nervoso perto de outra família. Apesar de tudo, era difícil confiar, mas eles foram respeitosos, calorosos e gentis. Quando eu finalmente contei nossa história para eles, eles ficaram horrorizados. Eles garantiram que Owen era tão importante quanto seus próprios filhos. Pela primeira vez em anos, senti paz. Quando os filhos cresceram e não precisaram mais de babá, a família me ajudou a conseguir outro trabalho por perto. Nessa época, já tinha economizado o suficiente para dar entrada em um apartamento. Ainda é pequeno, mas agora é nosso. O Owen agora tem o próprio quarto. Nós decoramos juntos com paredes azuis, pôsteres de super-heróis, uma escrivaninha perto da janela. Na primeira noite lá, ele ficou quieto, disse que se sentia estranho, mas feliz. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele está prosperando, indo bem na escola e fez novos amigos. Ele ainda fala sobre Charlie às vezes, mas nunca com tristeza. Ele só diz que espera que o amigo esteja bem. Quanto a Nate e Paige, não ouvi uma palavra sequer desde que fomos embora. Às vezes penso neles e me pergunto por que cruzaram aquele limite. Talvez eles achassem que amor significava controle. Talvez simplesmente não suportassem não conseguir o que queriam. De qualquer forma, eles ficaram no passado. Tenho 27 anos, emprego estável, boa rede de apoio e parceiro há mais de um ano. Ele é paciente e se dá bem com Owen. Eu costumava achar que ficaria sozinho para sempre, mas aprendi que a paz atrai o tipo certo de pessoas. Owen me falou algo dias atrás que me fez chorar, mas foi um choro bom. Ele disse: "Mãe, mesmo sem nada, eu seria feliz porque somos nós." Isso é tudo o que eu sempre precisei ouvir. Estamos seguros, somos livres e finalmente estamos em casa. Essa história me arrepiou. Você agiu certo desde o início, mesmo quando tentaram te fazer duvidar. Você salvou seu filho e reconstruiu uma vida melhor, mamãe heroína. Não acredito que deixaram Paige ser voluntária de novo. O sistema falhou com você, mas você não falhou com seu filho. Espero que Nate e Paige nunca mais cheguem perto de ninguém. Você e Owen merecem toda a paz que têm agora. Você prova que força vem do instinto, não do dinheiro, pelo modo como protegeu, mudou e reconstruiu tudo. Isso é amor verdadeiro. Fico feliz que ele esteja bem e com seu próprio espaço. Ele nunca vai esquecer isso. O original pôster mostrou que não é preciso muito dinheiro para criar uma criança, só amor e força. Exatamente. Muitos sonham com a família perfeita. Ela a criou. Eu seria babaca se não fosse ao casamento da minha melhor amiga, porque ela faz os convidados pagarem tudo. Sou o melhor amigo da Emily desde a faculdade. Ela sempre foi dramática, daquele jeito inofensivo de protagonista. A amiga que faz de cada café uma história e de toda paixão um conto de fadas. Ela muda totalmente de personalidade em cada fase da vida. Já enfrentamos de tudo, términos, novos empregos, até quando ela largou o trabalho para se encontrar em Bali por 3 semanas. Quando ela contou que estava noiva, fiquei muito feliz por ela.
Achei que esse seria o capítulo em que ela encontraria estabilidade. No início, tudo parecia normal. Ela queria um casamento pequeno. Ela me mandou um link de um quadro do Pinterest chamado La Dolce Vita Nosso Casamento dos Sonhos. Costa Amalfitana, Itália, águas cristalinas e vilas luxuosas como nos filmes. Eu pensei, ok, casamentos de destino são caros, mas ela sempre teve grandes sonhos. Ela mencionou que tinha encontrado ótimas ofertas para os convidados, e eu presumi que isso significava que ela estava tentando facilitar para todo mundo. Uma semana depois, ela enviou um Google Doc intitulado Contribuições dos Convidados do Casamento. Queria estar brincando, havia seções coloridas, tópicos em lista e links de pagamento. Era basicamente uma conta disfarçada de convite. Ela esperava que cada convidado pagasse $300 pelo jantar de ensaio obrigatório e $250 por atividades em grupo como passeio de barco privativo e degustações de vinho. $150 para roupas coordenadas com tema pastel para a sessão de fotos dela, $100 no mínimo para o fundo de presentes de casamento. Tudo isso antes de pagar passagens, hotéis e tirar folga do trabalho. Olhei o documento por 10 minutos achando que era um engano. Perguntei se ela queria mesmo que todos pagassem as taxas, e ela respondeu casualmente, como se não fosse importante. Ela disse, não é grande coisa, todo mundo está contribuindo, o amor exige esforço. No Instagram, ela exibe novas bolsas de grife, viagens ao spa e a lua de mel de luxo já reservada. Ela fez despedida de solteira em Paris. Ela custeou sua viagem, mas fez as madrinhas pagarem a passagem do noivo como surpresa. Foi nesse momento que percebi que não se tratava de amor, era sobre financiar um conto de fadas. Tentei conversar com ela calmamente. Eu disse, olha, eu te amo, mas não posso bancar tudo isso. Entre viagem e todo o resto, é demais para mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, então disse, eu só esperava mais lealdade de você. Isso me afetou mais do que esperava. Éramos amigos há mais de 10 anos, eu estive lá em cada decepção amorosa, nas ligações às 2 da manhã, quando ela jurava que nunca encontraria o amor, quando precisava de ajuda para se mudar ou de alguém para animá-la. De repente, lealdade era gastar milhares para acompanhá-la um fim de semana. Quando hesitei, ela insistiu, dizendo que amigos de verdade vão e que não seria igual sem mim. Então, ela acrescentou, todo mundo já confirmou, essa foi a parte que realmente me fez duvidar de mim mesmo. Todos, será que exagerei? Entrei em contato com 2 amigas madrinhas e perguntei o que achavam, mas nenhuma havia confirmado. Elas só estavam com medo de dizer não. Uma ainda está pagando o empréstimo estudantil e a outra acabou de comprar um apartamento. Ambas admitiram que não queriam gastar dinheiro apoiando alguém que não parecia se importar com o quanto pedia. A situação piorou quando Emily enviou outra mensagem no grupo dias depois. Ela disse que já tinha reservado a vila e precisava do depósito de todo mundo até a próxima sexta-feira. Sem discussão ou escolha, apenas uma exigência. Falei que só enviaria algo quando tivesse certeza de que poderia ir. Ela não respondeu e deixou de me seguir no Instagram naquela noite. Já se passaram 2 semanas sem contato. Ela ainda está postando atualizações. Provas de vestido, arranjos florais, planos de viagem, tudo acompanhado de frases como "Quem importa sempre aparece". Não estou com raiva, só estou triste. Achei que já tínhamos passado por tanta coisa juntos que ela entenderia como é uma amizade de verdade. Sempre dei apoio emocional a ela, mas não posso ajudar financeiramente. Ainda não falei oficialmente que não vou, mas acho que ela já sabe. Sinto culpa, como se a estivesse abandonando quando ela está empolgada com seu grande dia. Outra parte de mim sabe que ninguém deve se endividar para provar lealdade. Eu seria idiota por recusar ir só porque não quero gastar milhares de reais no casamento dos sonhos de outra pessoa? Não é você o idiota, não está errado em querer pular isso. Não é um casamento, mas sim uma viagem em grupo que te obrigam a pagar. Amigos verdadeiros não cobram lealdade. Eu jamais pagaria para participar de algo, ainda mais um casamento. Parece aquela vibe de garota rica usando o dinheiro dos outros. Guarde seu dinheiro, mande um cartão e assista ao drama de casa. Não é sobre amor, é sobre a vibe. Não, obrigado. Ela está organizando um evento para o Instagram, não um casamento. Não me surpreenderia se metade fosse alugada e o resto parcelado. Conheci alguém que fez um casamento completo em um resort e ainda pagava quando terminou 9 meses depois. Você não é o idiota. Ela deve ganhar comissão dos fornecedores desses passeios obrigatórios. Isso é comum em casamentos de destino, passeios de barco, tema pastel e fundo de presentes.
Isso não é celebração de romance, é viagem para ostentar. Aposto R$ 20. O casamento nem chega ao primeiro aniversário. Mandar um Google Doc chamado Despesas do Casamento para os convidados não é romântico, é só uma vaquinha. É como um esquema de pirâmide de luxo com vestidos pastéis, combinando. Ela diz, o amor exige esforço. Claro, mas não um adiantamento. Dá 1 ano para ver. Sabe, eles ainda vão estar pagando aquele passeio de barco quando o casamento deles afundar. Ela recusou meu voucher, então avaliei o restaurante dela. Sempre fui uma daquelas pessoas que realmente gosta de deixar avaliações. Algumas pessoas relaxam navegando nas redes sociais ou jogando videogame. Eu gosto de escrever sobre os lugares que visito. Com o tempo, ganhei tanta credibilidade que alguns lugares me ofereceram regalias, como entrada grátis e acesso antecipado a promoções. Quando notei que o voucher de restaurante ia vencer, resolvi usá-lo antes de perder. Restaurante pequeno e familiar, numa área movimentada da cidade. Não era sofisticado, mas esses lugares costumam ter a melhor comida. Quando meu amigo e eu chegamos, a energia estava estranha, o local estava vazio e ninguém nos cumprimentou. Ficamos parados, constrangidos por 5 minutos, enquanto os funcionários fingiam não nos ver. Por fim, alguém no balcão perguntou se iríamos retirar ou comer ali. Sem tirar os olhos do celular, falei que comeríamos ali e citei o voucher que queria usar antes de expirar. Eles franziram a testa, chamaram o dono e essa mulher apareceu já com cara de irritada. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, expliquei que o voucher ainda estava válido e mostrei para ela. Ela logo ignorou, dizendo que não estavam mais aceitando. Quando apontei a data de validade impressa, que era exatamente naquele dia, ela simplesmente insistiu que já era tarde demais. Eu mantive a calma, disse que pediria reembolso se ela não fosse honrar e comecei a me afastar. Foi aí que ela começou a reclamar, dizendo que pessoas como eu estavam sempre tentando enganar pequenos negócios. Não discuti, só agradeci pelo tempo dela e fui embora. Mais tarde naquela noite, escrevi minha avaliação, nada exagerado, sem insultos, apenas um relato factual do que aconteceu. Um voucher válido foi recusado, o atendimento foi frio e a proprietária foi grosseira sem motivo. 1 hora depois, meu celular vibrou. Era ela. Ela viu minha avaliação e passou a me mandar várias mensagens, me xingando e acusando de tentar prejudicar o negócio dela. E usando algumas palavras que não vou repetir aqui, respondi uma vez, explicando calmamente que avaliações existem para que os clientes possam compartilhar suas experiências de forma honesta. Se não queria o uso dos vouchers, não deveria tê-los anunciado. A próxima mensagem dela foi ainda pior. Ela começou a fazer comentários ofensivos sobre as pessoas que normalmente trabalham em cozinhas de restaurantes. Comentário que revela tudo sobre o caráter de alguém. Na hora não discuti, apenas agradeci o feedback dela. Fiz capturas das mensagens e enviei direto na página de avaliações do negócio dela. A captura de tela disse tudo o que eu nem precisei dizer. Um dia depois, as mensagens pararam. Acho que ela viu como se fez parecer mal. Essas capturas de tela ainda estão lá até hoje, claras como o dia, e a avaliação do restaurante dela nunca se recuperou. Se você trata os clientes como lixo, não fique surpreso quando a honestidade for o que te derruba. Que gênio dos negócios! Nada demonstra um ótimo atendimento ao cliente como ignorar pessoas na porta, recusar um voucher válido e depois mandar mensagem pessoalmente para um avaliador só para insultá-lo. Isso é marketing avançado. Sinceramente, ela praticamente se demitiu com aquele surto. Se ela é a dona, não precisa de concorrência, pois já cuida disso sozinha. Não trate as pessoas mal e espere avaliações 5 estrelas. Essas capturas de tela causaram mais danos que qualquer reembolso. Passei por algo similar ao avaliar um restaurante em um app de entrega, mencionando comida queimada e itens ausentes. Eles mandaram eu usar o centro de ajuda do app como se o problema fosse do aplicativo, não da cozinha deles. Desculpa, mas quem queimou sua comida foram vocês, não o Uber Eats. Alguns lugares se acham intocáveis até alguém expor o que ocorreu e então reclamam de cultura do cancelamento. Não, isso é só responsabilidade. Não acredito que ela não soubesse a hora de se calar. É incrível como alguns não sabem quando parar de se prejudicar. Quando ela começou a te mandar mensagens, basicamente te deu a chance de arruinar a reputação dela. O que mais me impressiona é que ela começou com aqueles comentários ofensivos e se entregou sozinha. Alguns não suportam confronto e acabam destruindo o próprio negócio. Parabéns por manter a calma e deixar as palavras dela falarem por si. Imagine achar que atendimento ao cliente significa atacar pessoalmente o cliente. E o melhor de tudo,
Ela documentou a própria queda, propaganda gratuita, só não do tipo que ela queria. 5 estrelas pelo entretenimento, 0 pelo negócio. Minha família vendeu minha coleção de pedras quando fui para a faculdade. O que eu deveria fazer? Tenho 19 anos, sou mulher, caloura na faculdade e estou visitando minha mãe nas férias. Ao chegar, vi um cristal do meu antigo quarto em exposição e perguntei sobre ele. Minha mãe disse que o resto sumiu após o bazar de garagem. Meus pais se mudavam enquanto eu me preparava para a faculdade, então a casa estava uma bagunça. Eu tinha uma coleção de pedras que vinha aumentando há cerca de 10 anos e que tinha me custado mais de $1.000. Algumas eram presentes de amigos ou familiares, outras achei em lugares especiais, e todas tinham valor para mim. Como a coleção ocupava 2 armários, eu sabia que não poderia levá-la para o meu dormitório e decidi embalá-la. Meu irmão gosta de pedras, então pensei que ele cuidaria bem delas na minha ausência. Ou até eu decorar meu quarto quando meus pais comprassem uma casa. Meu irmão mexeu nas caixas e falou para minha mãe vender o que ele não quisesse. Minha tia e minha mãe pegaram algumas peças de que gostaram. Mas centenas de pedras foram doadas ou vendidas sem que nenhum lucro fosse para mim e sem o meu conhecimento. Quando descobri, chorei muito. Sei que são só pedras, mas me faziam feliz e não acredito que se foram. Escrever isso me faz chorar de novo. Minha mãe está arrependida e não culpo ninguém, mas estou arrasado. Como posso lidar com essa perda e não descontar na minha família? Não estou bravo com ninguém. Eu só queria ter explicado melhor ou algo assim e não quero que minha família pense que estou bravo com eles. Editar, minha família não quis roubar, só achou que eu estava dando as coisas. Não foi por maldade, mas foi errado. Acho que tenho dificuldade de ficar bravo porque tenho um ótimo relacionamento com minha mãe. Ela é alguém em quem sempre confio e espero que tudo seja um mal-entendido, como penso. Obrigado pelas respostas. Não pude conversar com ninguém, pois meus amigos estão ocupados e só tenho minha família por perto. Edit 2. Meus pais têm uma boa condição financeira, então não acho que eles venderam por dinheiro. Acho que todo o dinheiro foi para o fundo da casa e duvido que tenham conseguido $1.000 com os itens, que é o valor que estimo ter gasto. Eu me sentiria culpado em pedir esse valor, já que eles pagam minha faculdade. Então, estou pensando em talvez pedir para eles comprarem algo de valor equivalente. Nunca precisei negociar com meus pais, então não sei como isso vai ser. Vou falar com eles hoje à noite, já que meu pai está aqui, e vou escrever algo para ler para eles. Todas as pessoas que dizem que eu sou facilmente influenciável estão 100% certas, mas vou tentar não ser assim quando conversar com eles. Edit 3. Acabei de conversar com meus pais e usei um discurso meio longo que incluiu algumas lembranças específicas. Conectei-me com as pedras e pedi compensação financeira pela perda. Eu estava chorando o tempo todo, então não tenho certeza de quanto eles entenderam. Surpreendentemente, eles estão totalmente dispostos a me reembolsar por isso. E meus pais realmente ficaram arrependidos e admitiram que a culpa foi deles. Eles me disseram que ficaram surpresos por eu não querer as pedras. Ao mesmo tempo, eu me desfazia de itens sentimentais, como bichos de pelúcia que achavam que eu teria guardado. Por causa disso, eles não pensaram em me ligar para confirmar, já que nas outras vezes em que fizeram isso com outras coisas, eu tinha concordado. Disseram que vão recuperar tudo com minha tia e meu irmão. Minha mãe juntou o que pegou e querem me levar comprar pedras pelo resto do fim de semana juntos. Esse foi um dia tão caótico para mim e eu nunca esperava que tantas pessoas viessem falar comigo. Para quem sugeriu, estou procurando terapia. Meus problemas com confrontos e pressão social justificam buscar ajuda profissional. Meu pai disse que estava orgulhoso de eu ter falado com eles daquele jeito. Vou ficar bravo e triste por um tempo, mas agora isso não está mais preso em mim. Por que você não culpa ninguém? Devia culpar todos. Por que não ficar com raiva? Eles tomaram sua propriedade, reviraram tudo, venderam o resto e ficaram com o dinheiro, sem perguntar o que você queria fazer com sua coleção. Diga para sua mãe que eles não tinham o direito de fazer isso e que precisam reparar o erro. Quaisquer pedras que eles tenham ficado, precisam devolver. Todo o dinheiro que eles conseguiram deveria ser entregue a você. Sou idiota por não deixar meus amigos escolherem com quem fico no divórcio deles? Eu, mulher, tinha um amigo muito bom, João, no ensino médio. Ele começou a namorar Jana. Nós todos temos a mesma idade. Conheci meu marido na faculdade, onde todos estudávamos juntos e nos dávamos muito bem. Era realmente a situação mais ideal de todas. Uma noite, agora, 15 anos de amizade e 11 anos de casamento, ouço o telefone tocar e meu marido sai correndo pela porta de madrugada. Perguntei o que houve. Ele disse que não podia contar e estava muito desconfortável com o que vi. No celular dele aparecia o nome João.
Ele pediu desculpas várias vezes, disse que não sabia o que fazer, prometeu não contar e foi embora. Esperei por horas, me perguntando o que aconteceu, com a cabeça girando. Resumindo, Jane traiu João e fez uma histerectomia sem ele saber. João a deixou e chamou os amigos para contar. Quando meu marido chegou, se surpreendeu por eu ainda estar acordado. Aparentemente, Jane deveria se encontrar comigo e com as outras amigas, mas ela desmaiou, atrapalhando o plano de contar tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Confrontei o João dizendo que eu era amigo dele antes da Jane, antes de qualquer pessoa do grupo. Além disso, ele fez meu marido mentir para mim, o que achei inaceitável, foi o que ele disse. Eles decidiram que Jane ficaria comigo no divórcio, então ele não sabia o que fazer. Ela não tem muita família e agora tem menos amigos, se é que tem algum. O John sempre quis muito ter uma família grande e agora isso acabou. Ambos sabiam que eu não perdoaria algo assim facilmente, mesmo que eu perdoasse. É minha escolha decidir quem eu quero ou não como amigo. Eu não sou propriedade para ser dividida. Deixei pra lá, pois sabia que João estava arrasado. Eles tentavam ter um filho e era tudo mentira. Meu marido e eu conversamos. Não aprovei o que aconteceu. Ele pensou que eu receberia a ligação e ficaria confusa e preocupada por minutos, não horas. Seguindo em frente, João diz que eu preciso estar lá para Janaína. Ele convida meu marido para sair, mas não a mim. Estamos arrasados porque nosso grupo social está se desfazendo. Meu marido foi a alguns encontros para apoiar o João. Já se passaram 6 meses e ainda não fui convidada. João disse que não tem nada contra mim. Jana confessou e ninguém do meu grupo é suspeito de acobertá-la. Ela simplesmente pediu por mim e o João achou que era o mínimo que podia fazer. O grupo está dividido. Alguns dizem que eu deveria estar ao lado da Jana. Eu conheço ela há quase toda a minha vida e eles acham que ela não deveria ter que recomeçar do zero, sem nenhum amigo, depois de um divórcio. Só pela histerectomia secreta, não consigo mais respeitar a Jana. Eu não quero ela como amiga, mas eu sou o único que ela pediu. Qualquer um que criasse divisão entre mim e minha esposa seria afastado. Não me importa o problema pessoal dela. Não traga esse drama para minha casa ou relacionamento. Eu cortaria o João e a Jana se eles achassem que esse é um jeito aceitável de tratar uma pessoa, quanto mais 2 pessoas, que são um casal casado, ponto final. Sou idiota por não comprar café da manhã para meu namorado e ter dormido? Ele, com 22 anos, ficou chateado. Tenho 23 anos, sou mulher, porque em vez de pegar café da manhã para ele um pouco mais de 1 hora antes de eu ter que ir trabalhar, decidi continuar dormindo. Para dar um pouco de contexto, eu trabalho em casa e normalmente só levanto cerca de 10 a 15 minutos antes de precisar bater o ponto. Como eu trabalho em casa e, felizmente, não preciso aparecer na câmera, eu só levanto, levo meu cachorro para passear, lavo o rosto e bato o ponto. Ontem à noite, meu namorado pediu que eu acordasse 1 hora antes do trabalho para buscar café da manhã para ele. Disse educadamente que não acordaria para pegar café da manhã para ele, pois tento dormir ao máximo. Sou um dorminhoco leve e acordo várias vezes à noite com qualquer barulho. E às vezes é difícil para mim voltar a dormir. É por isso que eu tento dormir o máximo possível. Hoje de manhã, meu namorado me acordou ao levantar mais de 1 hora antes de eu precisar. Corri para o banheiro e ao voltar para a cama, meu namorado me pediu para fazer o café da manhã. Respondi a ele. Eu queria voltar a dormir, já que logo teria que levantar para o trabalho, e disse que ia deitar de novo, o que eu fiz. Acordei pouco mais de 1 hora depois com o alarme, levantei e segui minha rotina. Tentei conversar com meu namorado, mas ele estava me ignorando e agindo de forma muito emburrada. Ele continuou com esse comportamento até sair para o trabalho, indo embora sem dizer uma palavra. Liguei para ele depois que saiu e perguntei por que ele estava agindo assim. Após alguns minutos distante ao telefone, ele disse que estava chateado porque só queria que eu pegasse comida para ele antes do trabalho, mas preferi dormir. Como estamos dividindo um carro, não posso buscar comida para ele. No trabalho dele, me ofereci para pedir comida, mas ele recusou dizendo que estava ocupado e não podia comer. Me ofereci para comprar o almoço de onde ele quisesse, mas ele recusou dizendo que estaria ocupado demais para comer. Sou o idiota? Fico em conflito porque escolhi dormir em vez de comprar café da manhã para ele. Talvez devesse ter levantado e comprado comida. Editando. Tenho recebido muitas perguntas sobre se era um dia especial ou se aconteceu algo diferente. Não, não era um dia especial. Era só mais uma sexta-feira. Na verdade, comprei mantimentos ontem e incluí alguns itens de café da manhã. Editando 2. Ele compra café da manhã para mim? Não, normalmente sou eu quem pega ou prepara. Ele estava ocupado? Quando acordei, ele estava vendo TikTok na mesa de jogos, então acho que não. Não sei como são os dias de trabalho dele, já que podem ser corridos ou tranquilos. Por que ele não poderia pegar?
Perguntei se estava indo para o trabalho e ele disse que não queria que as roupas ficassem cheirando comida. Como consigo tempo para passear com meu cachorro? De manhã, fazemos uma pausa rápida para o banheiro. Levo ela para passear várias vezes por dia, já que trabalho de casa, e caminhamos à noite. Por que ele precisou que você pegasse o café da manhã para ele nesse dia? O que ele normalmente faz em relação ao café da manhã? Original poster, ele não precisava, só queria que eu fizesse. Ele tinha 2 horas antes de precisar ir para o trabalho. Ele até decidiu chegar 30 minutos mais cedo no trabalho. Não tenho certeza do que ele faz para o café da manhã. Ele geralmente sai antes de eu acordar, só em certos dias. Ele não precisa chegar cedo. Ele estava te testando. Hoje em dia, muitos fazem isso no TikTok para testar o amor do parceiro. Então ele pode estar fazendo isso porque é burro e passa tempo demais na internet? Você é namorada dele ou mãe dele? Ele faz bico quando você não faz o que ele quer. Espero que ele seja realmente rico ou algo assim, porque isso parece loucura. Ele acorda, se veste, trabalha, volta para casa, mas não consegue fazer seu café da manhã? Desculpe, mas seu namorado não é um homem de verdade. Faça seu café da manhã, seu preguiçoso, você não está errado. Eu acordo às 6h todo dia para fazer o almoço do meu marido, embora só precisasse levantar às 7h30. Faço isso porque ele gosta e está ocupado se arrumando e cuidando dos cachorros de manhã. Ele também faz muito pela nossa família, então, mesmo eu trabalhando em tempo integral também, não me incomodo. Mas seu namorado é um bebê que podia comer ou pedir comida sozinho. Em vez disso, ele está tentando te controlar e ver até onde consegue te fazer ceder. Eu apostaria uma boa grana em minha carreira de terapeuta que depois ele vai dizer: eu estava testando para ver se você era material para casar. Sou babaca por recusar a guarda total da minha filha após meu marido pedir divórcio? Meu marido Alex, 33, e eu, 31, estamos juntos há 7 anos e casados há 4. Desde o início do relacionamento, Alex sempre se animou com a ideia de ter filhos. Enquanto eu estava mais em dúvida sobre isso, já tinha visto como pode ser difícil para mães solteiras e prometi a mim mesma que nunca estaria nessa situação. Também sou engenheiro de software e amo minha carreira. Não queria abrir mão disso para ser pai. Após casar com Alex, meus medos sumiram. Estávamos apaixonados e eu me sentia seguro com ele. Compartilhei minhas preocupações e ele disse o que eu precisava para me tranquilizar. Decidimos ter um bebê e, 2 anos após o casamento, nasceu nossa filha Ramona. A gravidez e o primeiro ano da Ramona foram muito difíceis para mim. Tive várias complicações de saúde, algumas das quais foram potencialmente fatais e alteraram permanentemente o meu corpo. Fiquei com deficiência e quase morri nos 6 meses após o nascimento. Nesse período, meu marido se afastou e se irritava nas conversas. Fiquei muito tempo no hospital sem poder trabalhar, então ele cuidou do bebê na maior parte do tempo. Só podia me manter viva e tentar melhorar, mesmo longe da minha filha e do meu marido. Quando melhorei e pude ajudar mais com o bebê, após sair do hospital, Alex quase não falava comigo. Quero deixar claro que nunca negligenciei nossa filha quando pude cuidar dela. Eu dependi muito dele durante esse período, mas eu estava lutando pela minha saúde e pela minha vida para poder continuar presente para ela. Se eu tivesse me esforçado mais, teria piorado. Ficamos nesse limbo por um tempo. Ainda em recuperação e sem estar 100%, consegui retomar uma rotina quase normal, dividindo mais as responsabilidades com Ramona. Tentei falar com Alex por 6 meses, mas ele não se envolvia. Ele ou se calava ou se irritava, dizendo que eu inventava coisas e me culpando por suposta crítica. Era uma constante evasão de qualquer coisa que o estivesse incomodando. 9 meses após o nascimento da Ramona, consegui outro emprego e por um tempo tudo parecia melhorar, ou assim eu achava. Logo após o primeiro aniversário da Ramona, Alex me deu os papéis do divórcio. Ele disse que tinha deixado de me amar há muito tempo e que estava pronto para seguir em frente. Eu fiquei completamente em choque. As coisas tinham começado a melhorar entre nós, mas ele explicou que isso era porque já tinha decidido ir embora e se sentia menos infeliz. Isso aconteceu em um sábado, então eu garanti que ele estaria em casa para cuidar da Ramona durante o fim de semana. Então eu arrumei uma bolsa e fui embora até a noite de domingo. Não contei para ele para onde estava indo. Para falar a verdade, eu realmente não fui a lugar nenhum. Eu só dirigi atravessando 2 estados até finalmente parar, precisando de um tempo para pensar. Quando voltei no domingo à noite, ele estava furioso por tê-lo deixado sozinho com ela. Ele sempre se mostrou incomodado ao cuidar dela sozinho, e desta vez não foi diferente. Sentei-o e disse com cuidado: vou aceitar o divórcio amigável, mas não aceitarei a guarda total da Ramona. Se ele já estava bravo, agora estava explosivo. Tudo que ele odiava em mim veio à tona.
Ele disse que eu era uma mãe horrível, fraca demais para carregar um bebê, e agora eu simplesmente estava abandonando ela. Expliquei calmamente que amo nossa filha e não a deixaria. Pagaria a pensão alimentícia e a visitaria a cada 2 finais de semana, sempre estando lá por ela de todas as formas possíveis. Mas eu tinha sido clara com ele quando nos casamos que eu nunca quis ser mãe solteira. Nesse momento, ele começou a surtar. Me recusei a lidar com isso. Fui ver Ramona, dei um beijo nela, peguei minha bolsa e saí novamente. Dias depois, a mãe dele avisou que Alex deixou Ramona com ela por alguns dias. E ela teve algumas palavras duras para mim, dizendo que uma mãe nunca deveria deixar seu filho. Disse a ela que isso não era da sua conta e que seu filho não tem passe livre para recomeçar, só porque a esposa quase morreu na gravidez, e ele ficou ressentido com a responsabilidade. Alex também tem me enchido de mensagens, perguntando quando eu vou voltar para que você possa ficar com sua filha. Eu só respondi, já te disse o que vai acontecer aqui. Já pensou em adoção? Acho que você pode achar uma família legal para ela, melhor do que criá-la se sentindo indesejada. Admiro a Original Poster por reconhecer que não seria uma boa mãe. Poucas pessoas têm tanta autocrítica. Mas, poxa, que situação ruim para a filha deles. Parece que sua filha ainda é bem jovem. Você e sua ex deveriam fazer a coisa certa por essa criança e colocá-la para adoção. Assim, ela terá pais que a amarão e nem lembrará de vocês. É o melhor para todos. Sei que é frio, mas concordo. Essa criança merece mais. Se nenhum dos dois quiser ela, devem assumir e se comprometer com isso. Muitos casais desejam adotar e oferecer a Ramona a família que merece. Essas 2 pessoas nunca deveriam ter tido filhos, mas tiveram. Você certamente não é mais idiota do que os homens que fazem a mesma coisa. Você não está errado por conceder o desejo dele de se divorciar e também não está errado por não deixá-lo ser solteiro e livre de responsabilidades. Vocês 2 trouxeram esse bebê ao mundo, então vocês 2 são responsáveis por ela igualmente, 50-50. Os tribunais decidirão como essa responsabilidade será dividida. Na verdade, nenhum de vocês merece esse bebê de que querem se livrar. Espero que consigam chegar a um acordo para que alguém ame esse bebê como ele merece. Minha esposa Karen ficou brava comigo após eu comprar o Krabby Patty do Wendy's que ela queria. Minha esposa já disse que queria provar o hambúrguer Krabby Patty e um Frosty de abacaxi do Wendy's. No caminho de casa depois do trabalho, decidi fazer uma surpresa para ela. Comprei um Krabby Patty, um sanduíche de frango e 2 Frosties de abacaxi. Eu sabia que ela estava a 1 hora de distância e disse que tinha uma surpresa esperando quando chegasse em casa. Guardei o hambúrguer dela na geladeira e o Frosty no congelador para manter frescos. Eu até pedi o hambúrguer sem alface, pensando que assim evitaria que ele ficasse encharcado. E temos alface em casa que poderíamos adicionar fresco. Ao chegar em casa, ela se animou com o Frosty e perguntou, tem hambúrguer de siri cascudo também? Pedi para ela olhar na geladeira e aí tudo desandou. Ela se chateou porque o hambúrguer estava frio e não comprei batatas fritas. Ela disse que a verdadeira justiça teria sido eu esperar ela chegar em casa. Assim, poderíamos comer comida fresca juntos ou guardar minha comida na geladeira para ambos comerem fria. Ela me acusou de sempre esperar grandes coisas por gestos que não são tão grandes quanto eu penso e disse que eu não a escuto. Ela queria a refeição completa, não só hambúrguer e sorvete. Ela afirmou que não vai fingir gratidão por algo que não pediu. Eu só estava tentando fazer algo legal e agora sinto que meu gesto não foi nada apreciado. Atualização. Conversamos e expliquei que não havia problema. Se ela dissesse, aprecio o gesto, mas queria ter feito junto ou esperado ela chegar em casa. Falei que entendo porque ela ficou chateada e concordamos que havia jeito melhor de conversar. Ela acabou de dar uma mordida e disse, isso é só um Dave's Single com molho chique, então ela nem quer mais comer. Quente ou frio? Atualização 2. Eu sou o idiota, vou assumir isso junto com esse aqui. Que gesto? Você pegou comida rápida? Não haja como se tivesse ralado naquele drive-thru. Além disso, comida rápida de ontem estava horrível. Você nem esperou para comer com ela. Você é o babaca. Você é o babaca. Tem certos tipos de fast food que eu realmente não consigo comer depois de algumas horas porque eles simplesmente não ficam bons. O gesto não vale se for claro que não houve real intenção. Além disso, ela fala como se isso fosse um problema frequente. Você foi o babaca. Foi tudo meio sem consideração e insensível. Você poderia ter esperado ela chegar em casa e dado uma voltinha juntos até o Wendy's. E no caminho poderiam ter tido uma boa conversa sobre como foi o dia de vocês. E então, experimentado a comida juntos, quando estivesse quente e fresca. Essas pequenas experiências compartilhadas juntos são o que se acumulam em um relacionamento que parece satisfatório e conectado.
Em vez disso, você se deu ao luxo de comer uma comida quente e fresca. Ela não teve nenhuma experiência compartilhada com você. Ela só recebeu um hambúrguer de fast food frio e ruim no Frosty, que ficou pior por estar congelado. Não acredito que você compraria fast food para si e logo guardaria na geladeira para comer depois. Por que você acha que isso seria aceitável para ela? Eu tenho a impressão de que você quis ser atencioso com o menor incômodo ou esforço possível para você mesmo, porque teria sido tão fácil simplesmente esperar e ir comer junto. E se essa não era a intenção, então você precisa começar a trabalhar em desenvolver a empatia que te permite enxergar isso. Ninguém gosta de hambúrguer frio e murcho. Nem você, Jerk garantia. Se os papéis estivessem invertidos e ela tivesse comprado para você e você agisse assim, todo mundo estaria te chamando de um homem imaturo e ingrato. Se não gostou do fast food que ela trouxe, vá buscar você mesmo. Mas claro, como sempre, sendo homem, você é o vilão. E sua esposa, agindo como criança birrenta por não conseguir o que quer, é a mocinha da história. Porque Reddit. Quem você acha que é o idiota? O original pôster ou a esposa? Conte pra gente. Imagine se sua mãe se apaixona perdidamente pelo ChatGPT e seu pai decide se divorciar dela. É exatamente isso que acontece na nossa próxima história. Ela acabou de aparecer na sua tela, então toque nela e venha ouvir. Karen e eu já estamos esperando por você.